noite, olá! Tudo bem, meus amores? Sejam muito bem-vindos! Essa live é muito especial. Eu vou falar de um assunto que eu nunca falei antes, que é a minha história. Eu nunca falei sobre a minha história aqui, né, pra todo mundo. E eu vou trazer alguns pontos aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre mim, façam essas dúvidas, façam essas perguntas. Eu vou falar sobre mim, sobre tudo o que me fez chegar, né, aonde eu tô hoje, por que que eu comecei as mentorias. E hoje eu quero compartilhar a minha história, não porque ela é extraordinária, tá, gente? Não, nada perto disso, mas porque ela mostra que é possível transformar a sua relação com o trabalho, né? Encontrar o nosso propósito, fazer com que as segundas-feiras não sejam terríveis, né? Criar segundas-feiras tão felizes quanto as sextas que eu falo tanto. E se você já sentiu que tá nesse piloto automático, sem energia ou propósito, essa live também é para você. Ah, esse vídeo é pra você. Não sei em que momento você tá assistindo esse vídeo, né? Não sei se você tá ao vivo aqui comigo, né? Não sei se você vai ver de dia, de noite, daqui a um ano, daqui a um mês. Mas se você tá nesse piloto automático, se você tá preso, esse vídeo chegou na hora certa pra você, tá bom? Eu vou falar um pouquinho, muito brevemente, sobre algumas fases da minha vida que fizeram com que eu conseguisse ter algumas características que depois eu comecei a entender que as pessoas notavam isso em mim, tanto no meu trabalho no corporativo, como também, né, as pessoas me pedindo ajuda, me pedindo conselhos. E eu sim comecei esse trabalho como mentora, como treinadora de comportamento, como esse trabalho que eu adoro, né, de desbloquear os potenciais das pessoas, transformar aí essas relações com o trabalho, fazer com que essas pessoas tenham muito mais, uma dinâmica muito mais leve no dia a dia, né? Através de estratégia, inovação, tirar as pessoas ali do óbvio. Eu descobri isso justamente porque as pessoas me pediam muito apoio, vinham me pedir ajuda, viam as coisas que eu estava fazendo e movimentando na minha vida, e ou elas falavam pra mim: ai, você tá pra lá e pra cá o tempo todo, não para quieta, cada hora uma coisa que você tá fazendo, né? Ou as pessoas estavam me pedindo, né, me perguntando: como que você fez isso, como você conseguiu isso, né? E eu acredito muito que a nossa história tem muito a nos dizer, e a sua também. Por isso que a gente sempre fala, né? Eu sempre falo muito sobre a história em todos os meus trabalhos, né? Nas mentorias, nos acompanhamentos e tudo mais. Então, os primeiros anos da minha vida, né? São as minhas raízes. Eu tive algumas questões que aconteceram que a minha vinda ao mundo já foi no meio de muito trabalho, de um caos, né? De um caos bom, né? Eu costumo dizer que o caos é muito bom, ele cria coisas legais também, né? Normalmente ele vem para te dar um chacoalhão. E quando a minha mãe soube que ela estava grávida, ela estava no meio de um movimento muito forte do trabalho dela, né? Então pode ser por isso também que eu olho tanto pro trabalho, né? Eu fui concebida ali, gerada no meio de uma fase em que ela estava muito voltada pro trabalho, né? Eu sempre fui muito focada em resultados desde muito cedo. A minha mãe me conta, né, que eu sempre buscava muito por objetivos, eu sempre estava olhando de uma forma diferente do que as outras crianças para essas questões muito mais práticas do dia a dia. E também eu tive que ter uma capacidade de adaptação, porque a rotina dos meus pais era também muito dinâmica, né? Eles também viviam numa rotina de trabalho assim muito forte. Então eu tive que me adaptar e lidar com a ausência dos meus pais na maior parte da minha infância, né? E aprender com diferentes pessoas. Então, cada época da minha vida eu tinha que me adaptar com pessoas diferentes. Eu tinha que conseguir entender como que cada pessoa funcionava, muitas vezes como que cada casa funcionava, porque tinham épocas da minha vida que eu não ficava na minha própria casa, né? E depois eu tive que me adaptar a eu ser o apoio, né? No momento que o meu pai começou a trabalhar,
em uma vendinha que era na frente da nossa casa, eu tinha que ser esse apoio dentro de casa. Então, eu já comecei muito cedo a lidar com essa questão de resiliência, adaptação, o foco nos resultados, entender o que era para ser feito e fazer, né? E mesmo em um começo muito turbulento, eu aprendi a me adaptar e a ser independente. Desde pequeno, né, eu sonhava em ser uma executiva, né, eu até brinco com a minha mãe, tem algumas coisas que eu consegui, que eu sonhava e que eu consegui conquistar, né, muitas delas eu já consegui conquistar, né, eu sonhava em ser uma executiva, em ter empresas, em criar impacto no mundo, né, e hoje eu acredito muito que quando a gente consegue ser nós mesmos, né, sendo você, mudando o mundo, tem até um livro que fala disso, do Dr. Dan Heer, que é incrível, eu super indico. Quando nós conseguimos ser nós mesmos, a gente muda o mundo à nossa volta e o impacto é muito maior, né, e eu sempre tive essa vontade, né. Depois ali, na adolescência, aconteceram algumas coisas muito fortes na minha vida, durante ali, né, os meus 10 e 20 anos, veio uma responsabilidade muito precoce. Na verdade, eu comecei a trabalhar desde cedo na vendinha. Minha mãe falando verdade aqui nos comentários. Tá aqui que não deixa mentir. Minha mãe, inclusive, é uma daquelas mães que não deixa filho... o filho não tá certo só porque é filho dela não, viu, gente? Então pode confiar. E isso era, inclusive, uma coisa que eu ficava muito brava quando eu era menor. Menor ainda do que eu sou hoje, que eu sou baixinha. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tem algumas pessoas falando que tá travando. Tá tudo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Me veem bem? Me ouvem bem? Tudo bem? Se vocês conseguirem dar um ok aqui no chat pra mim. Se tá ok? Estão conseguindo me ver? Ok. Então, obrigada, gente. Nessa fase, então, da adolescência, eu comecei a ter uma responsabilidade muito precoce. Eu apoiava, então, as questões de dentro da minha casa e também apoiava na vendinha da família, né? Nesse comércio que meu pai tinha, né? Minha mãe e meus pais tinham na frente da minha casa. Eu ajudava, né? E eu tive uma adaptação forçada no momento em que a gente descobriu que meu pai estava muito doente. E foi muito rápido o falecimento dele, foi no mesmo ano, inclusive. E aí a gente precisou segurar as pontas ali de diversas formas. E eu me lembro muito bem de ter segurado essas pontas de uma forma emocional muito forte. Eu demorei anos para chorar essa perda, eu demorei anos para me conectar com isso da forma que naquela época eu não entendia, né? Eu não tinha idade e foi tudo muito rápido. E depois disso eu tive um sofrimento em silêncio que eu sei muito bem como né? Que foi uma depressão e foram ali 2 anos depois que meu pai faleceu. E ela acumulou emoções ainda mais. Na verdade, né, hoje eu entendo que eram emoções acumuladas. E aí eu fiquei muda. E quem me conhece sabe, né, quem me conhece assim pessoalmente sabe que eu falo muito. E vocês também, né, que me seguem aqui também sabem que eu falo muito. Que se deixar eu falo por 2 horas aqui sem parar. As pessoas que ficam puxando a minha orelha de fala menos. E eu parei de falar, eu fiquei muda, eu fiquei completamente muda. E foi quando, né, a minha mãe me pegou e falou, não, a gente vai buscar ajuda porque tem alguma coisa. Porque eu ficava tão preocupada com o impacto disso na minha família, que já estava impactada com a falta do meu pai, que eu não falava para as pessoas, eu não pedia ajuda. E isso é muito importante, gente, peçam ajuda. Não é nenhum desmérito pedir ajuda quando você precisa. Né? E isso eu consegui entender depois, fazendo muita terapia, autoconhecimento, né? Ali eu aprendi a importância de recalcular a rota também, né? Carregar tudo sozinha me ensinou que a gente precisa olhar para as nossas dores, porque ignorar essas dores só adia a solução. E eu adiei isso por muito tempo. E eu entrei num piloto automático, né? Sem perceber, eu fui ali olhando
pra minha carreira, ao invés de olhar para o que eu sentia ser o melhor e ir atrás daquilo, eu fui buscando alguns atalhos, né? Tive algumas orientações de pessoas da minha família sobre o que fazer, sobre o que não fazer, né? E eu acredito que essa fase de adolescência, todo mundo tem muito essa dúvida e tá tudo bem, né? A maioria das coisas da nossa vida que a gente escolhe muito rápido de primeira, dá ali alguma besteira, né? E eu me ferrei muitas vezes também, tá, gente? Então, tá tudo bem se ferrar. A gente só precisa aprender com isso, né? E aí, eu fui aprendendo várias questões, então, eu comecei a buscar algo que estava na moda, sem olhar para os meus talentos. Então, eu não tinha o conhecimento de mim mesma para conseguir ir atrás do que seria melhor para mim, né? Mesmo que não fosse aquilo que eu mais desejava, mas pelo menos aquilo que fosse mais leve, fosse mais fácil, fosse mais divertido para fazer, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande de alinhar o meu conhecimento com a prática, justamente porque eu consumia muitos livros, muitos conhecimentos, muitos cursos, e eu não estava trabalhando naquela área, porque eu estava buscando alguma coisa. Então ficava muito difícil de eu conseguir, eu não tinha, né, naquele momento, uma consciência, uma visão para conseguir utilizar tudo aquilo. E isso fortaleceu a minha visão estratégica, né? Eu sou formada em planejamento estratégico empresarial, tenho ali também as certificações de administração de empresas, tenho essa parte também de marketing, sempre fui muito focada para a parte de administração, de gestão e também de vendas, né? E isso me fez fazer com que eu entendesse muito a parte estratégica e o entendimento dos processos. Mas ainda assim, eu sempre procurava alguma forma de conseguir olhar mais para a felicidade, olhar mais para as pessoas, olhar mais... como que... Não entra na minha cabeça a gente nascer para pagar boleto. Não, nunca entrou na minha cabeça a gente começar a semana esperando a sexta, pedindo para a sexta chegar e na sexta-feira deixar para segunda. E aí segunda pede pela sexta, não faz nada e na sexta-feira espera pela segunda e fica nesse ciclo vicioso sem fim que não leva a gente a lugar nenhum, né? E durante anos eu segui caminhos que os outros diziam ser certos, né? Eu estava buscando dinheiro, eu estava buscando às vezes muitas coisas que outras pessoas achavam importante, não só dinheiro, mas não buscava o que realmente me fazia feliz, né? E foi ali em 2019 que eu tive um despertar. Em 2019 eu me vi, em 2018 por ali, né? Por ali. Eu me vi em uma situação muito delicada. Eu cheguei, eu não consigo colocar a foto aqui, mas se vocês quiserem eu compartilho com vocês. Aqui minha mãe falando. E olha que eu falava desses talentos, né? Quando eu me vi num final de ano, eu tava num lugar, numa viagem que eu sempre sonhei em ir, né? Aquele ano eu fui visitar os Lençóis Maranhenses, que era um dos lugares que era tipo um check da vida pra mim, de conhecer. Eu tava lá no Maranhão, passando o Réveillon, feliz da vida porque tinha conhecido aquele lugar, mas por dentro parecia que eu já não tinha mais nada, que eu tava vazia, que eu tava oca. Eu não tinha um porquê mais. A minha vida era somente o piloto automático de trabalhar, e aí nas férias eu viajava para algum lugar e vivia a minha vida inteira, né, nesse piloto automático de esperar pelas férias, esperar pela sexta, esperar pelo feriado, né, reclamar e não sair do lugar. Então
Nesse momento eu comecei a olhar para mim, eu comecei a olhar para o que estava acontecendo na minha vida, eu comecei a olhar para as áreas da minha vida e eu comecei a, sem saber na época, a ser a ferramenta que hoje é o que eu faço para todos os meus mentorados, né? Eu comecei a olhar para tudo isso, eu comecei a olhar para será que a imagem que eu tô vendo no espelho é isso mesmo que eu gostaria de ser? Será que o que eu tô fazendo como trabalho é exatamente isso que eu gostaria? O que eu tô fazendo para mudar se eu não gosto do que eu tô vendo, do que eu tô assistindo, do que com as pessoas que eu estou andando, né? Ou eu só fico esperando que alguém surja, um gênio da lâmpada, ou alguém caia do céu, assim, igual o padre do balão. Não, o padre do balão foi embora, né? Não desceu. O quê, né? E eu já tinha passado, gente, por muitas coisas. Eu já tinha passado por diversas terapias. Eu já tinha passado por religiões. Eu já tinha passado por muitas coisas. E eu nunca encontrava realmente aquilo que me preenchia por completo. Sempre chegava em algum momento, algo me barrava naquilo e eu não conseguia continuar lá dentro. Lá dentro daquela religião, daquela doutrina, né? E aí eu comecei a entender que eu tinha o meu jeito, né? Eu tinha o meu jeito e eu conseguia olhar para tudo, todas aquelas crenças que eu aprendi e entender o que me fazia bem, o que não estava me levando para onde eu queria chegar, né? O que aquilo tinha em comum. Então eu comecei a entender muito, né, o que todas as religiões eu passei, assim, eu fui criada e cresci, né, na religião cristã, tanto na católica quanto na evangélica. Fui batizada nas duas, inclusive, e depois fui conhecendo outras religiões, e chegava um momento que eu falava que pensava alguma coisa ainda não tá no lugar. E aí eu comecei a entender que o que não estava no lugar era eu. O que não estava no lugar era eu ser a Jaque no talo, no máximo volume, né? Além de todas as coisas óbvias e além do que todo mundo achava que tinha que ser. E aí quando eu comecei a olhar pra minha vida, eu terminei um relacionamento que foi um marco para transformar, porque dali pra frente ou eu fazia ou eu caía de novo em depressão. Não pela falta da pessoa que estava ao meu lado, mas sim porque eu descobri tempos depois que era um relacionamento abusivo e eu estava só. Eu só não fiquei só porque eu tinha Deus e a minha mãe. Mas todas as outras pessoas à minha volta não estavam mais lá. E eu não tinha percebido. Até eu romper isso, até eu entender que aquilo que eu estava vivendo eu não queria pra minha vida, pra minha vida toda. Que não era aquilo que eu sonhei viver, não era aquilo que eu acreditava que era uma vida feliz. E eu decidi tomar as rédeas da minha vida e comecei uma transformação. Eu lembro que eu saí de férias, quando eu voltei, as pessoas falavam: Jaqueline, o que é isso? O que aconteceu? Pra quem não sabe, meu nome é Jaqueline, mas eu ponho Jaque, gente, pra facilitar, porque nem minha mãe me chama de Jaqueline, entendeu? É muito grande esse nome. E quando eu decidi tomar as rédeas da minha vida, eu comecei a olhar, né? Eu encontrei um novo olhar sobre a espiritualidade, sobre as terapias integrativas, sobre o autoconhecimento. Eu larguei, inclusive, o trabalho e fui empreender. Não cheguei a comentar, mas eu sempre quis empreender. Eu sempre senti que a minha felicidade não estava dentro do mundo corporativo. E tá tudo bem se a sua tiver. Mas eu sentia isso. Alguma coisa me falava que era algo além que estava pronto ali pra mim. Então, várias vezes durante a minha história, eu saía do mundo corporativo e montava algum negócio, né? E aí, por algum motivo, não é que não dava certo, mas eu via que aquilo não estava me levando para onde eu queria chegar. E aí eu mudava a rota. Isso aqui não vai me levar onde eu quero chegar. Isso aqui vai me dar mais dor de cabeça do que alegria, do que felicidade. Então eu mudava a rota. E eu sempre fazia isso, né? Então também as pessoas falavam que eu mudava de ideia toda hora.
E eu costumo dizer que, gente, não tem problema nenhum de você mudar de ideia toda hora. Ninguém está vivendo a sua pele. Ninguém está vivendo a sua história. Ninguém está calçando os seus sapatos. Ninguém tem que olhar para você e julgar a sua vida só como espectador, igual cinema comendo pipoca, né? É muito fácil as pessoas apontarem o dedo e jogarem os interessantes pontos de vista e os julgamentos em cima de você primeiro, sem saber o que está acontecendo com você, segundo, sem querer nem ajudar, né? E sem também nem fazer nada na vida deles, porque a realidade é essa. Sempre quem tá lá de espectador da nossa vida, apontando o dedo, o que a gente tem que fazer, é justamente as pessoas que não têm o que fazer. Desculpa, pronto, falei, né? É o ataque de sincericídio aqui agora. E aí, eu montei, né, um negócio voltado pra parte de emagrecimento. E nessa época de emagrecimento foi muito legal, porque eu me descobri de diversas formas. Eu me descobri como empreendedora de verdade, até porque eu comecei a empreender em setembro de 2019. Vocês já sabem o que aconteceu em 2020, não vou nem citar aqui, porque senão pode ser que, né, me travem aqui nas redes sociais. Enfim, 2020 foi um ano muito desafiador para todas as pessoas do mundo e também para os microempresários, né? Microempreendedores. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu tive que, né, recalcular a rota mais uma vez e dessa vez mais rápido, porque eu tinha 2 unidades físicas, eu tinha 2 funcionários, um estoque de muitos R$1.000 que estava ali travado e eu precisava fazer alguma coisa para movimentar isso, né? E foi aí que eu comecei a conseguir conectar a dor do piloto automático ao propósito, né? Nessa época, eu não podia viver no piloto automático, gente. Não tinha opção viver no piloto automático. Cada dia eu acordava perguntando pra mim o que eu podia fazer aquele dia pra eu não precisar voltar pra CLT. Essa era a realidade. Ou o que eu poderia fazer nesse dia para poder pagar o funcionário ou pagar a conta. Até que eu entendi que o ideal seria eu migrar totalmente para o online. Porque eu ainda estava fazendo algumas entregas, né? Algumas questões de produção de comidinhas fits, essas coisas, para apoio das pessoas que eu já fazia o trabalho de mentoria e de treinamento, né, comportamental, voltado para o emagrecimento. E por que também eu comecei esse trabalho? Porque eu emagreci 35 quilos, se vocês quiserem eu comento, eu falo para vocês em outro dia. Eu emagreci 35 quilos sem remédio, né, e as pessoas ficaram muito interessadas no como eu fiz, e aí eu usei essa oportunidade para trabalhar com isso. Só que eu também consegui entender que não era o emagrecimento que me preenchia. Não era ver as pessoas emagrecendo que me preenchia. O que me preenchia era ver as pessoas florescendo quando elas começavam a cuidar delas. Quando elas começavam a se entender. Quando elas começavam a nutrir o corpo dela, nutrir a mente delas, nutrir as emoções, o espírito delas, entende? E foi isso que eu comecei a entender que era um momento de mudar novamente, recalcular a rota novamente, porque aquilo que eu tinha colhido até ali, aquilo que eu era até ali, não ia me levar além. E eu ainda tinha coisas a realizar. Se eu tivesse ficado trabalhando com aquilo, gente, eu não estaria falida. Eu não estaria em depressão. Eu não estaria mal. Mas eu não teria chego onde eu cheguei hoje. E hoje eu estou mais próxima do meu objetivo final do que o que eu estava naquele momento. Então, eu descobri que quando você entende os seus talentos, quando você entende você, quando você se cuida, alinha suas ações ao que te faz feliz, ao que te brilha o olho, né, e trabalha com intenção e estratégia, o caminho deixa de ser pesado.
né? Eu transformei a minha relação com o trabalho e hoje eu ajudo outras pessoas a fazerem o mesmo, né? Eu precisei, inclusive, voltar para o mercado de trabalho, me inserir no mercado novamente, para entender o quanto que essa dor é latente e entender o quanto que tudo que eu passei foi para me mostrar que, cara, para mim não precisa ser assim. E eu sempre consegui ter uma facilidade de sair disso, estar aí para algo melhor. Então, por que não ajudar outras pessoas, né? As pessoas vinham me perguntar, enquanto eu estava no mercado de trabalho, inclusive, Jaque, como você consegue, né, sair de um trabalho que você não está feliz e ir para outro melhor? Ou Jaque, como que você consegue, né, que você conseguiu mudar, fazer essa transição de carreira, começar a empreender, né, começar a ter esses movimentos? E muitas vezes as pessoas me perguntam sobre questões emocionais, sobre questões mais práticas, sobre ferramentas para melhorar, né, o desempenho no trabalho, ferramentas para apoiar essa parte mais mental, né, que é muito importante para tudo. Se a nossa emoção, né, eu até coloquei essa camisetinha hoje, se a nossa, que é o cérebro alinhado com o coração, conectado com o coração, se a gente não tem as nossas emoções, os nossos pensamentos muito bem alinhados, a gente não consegue ir pra frente. A gente sai do foco, né? A gente não consegue olhar para os nossos alvos e conseguir ir atrás deles, né? Então, quantas vezes você já começou a semana odiando segunda-feira? Por quanto tempo você ainda vai aceitar viver assim? Você ainda vai aceitar trabalhar sem um propósito maior para sua vida? Quando eu falo propósito, gente, não é aquele propósito que as pessoas ou banalizaram ou colocam como se fosse algo divino, que a gente faz um download, não sei o que as pessoas pensam. Eu falo do seu alvo, eu falo do que você tem como objetivo de vida, né? Na filosofia, eles falam muito sobre, se você soubesse que hoje fosse o último dia da sua vida, o que você gostaria de ser? E eu tô falando de ser, não de ter, não de fazer, de ser íntegro, de ser feliz, de ser uma pessoa amável, de ser uma pessoa confiável, de ser uma pessoa confiante. A gente precisa olhar para esse propósito acima de tudo, e cada pessoa vai ter aquilo que vai pulsar mais dentro de você, né? Sendo de uma parte mais lógica, né? Nós vivemos num mundo que a gente precisa olhar de uma forma muito mais lógica para os nossos propósitos. Não é só, né, viver de luz. Ou então a gente pode viver da nossa arte, né? Igual os hippies na praia. A gente pode viver? Pode, mas você quer aquele estilo de vida? Você quer aquela condição financeira? Precisa olhar para isso. Então a gente precisa ter esse balanço, né, entre a mente e o coração. Mas não só ser mente, não só olhar para a parte lógica, o dinheiro ou o que falaram pra gente que a gente precisa fazer. Porque a minha história me mostrou isso. Eu tenho conhecimento de causa de que quando a gente vai pela cabeça dos outros ou a gente só pensa no que é lógico, a gente não consegue atingir tudo o que a gente faz feliz, o que a gente deseja realmente, né? E hoje, por isso que hoje eu tô aqui para ajudar, né, as pessoas a transformar a relação com o trabalho, desbloquear o potencial e construir uma vida onde as segundas-feiras tenham o mesmo brilho, pelo menos, que as sextas, né? Porque quando a gente tá rumando para nossa felicidade e olhando para aquilo que faz bem pra gente, todo dia a dia, todo dia a dia. É aquilo que eu sempre falo, eu nunca vi ninguém reclamar da segunda-feira quando tá de férias. Eu nunca vi ninguém reclamar da segunda-feira quando a segunda-feira é feriado, ou emenda de feriado. Tem emenda de feriado, então, nossa, as pessoas amam a segunda-feira. Ninguém odeia a segunda-feira quando tá viajando,
quando tem um passeio legal pra fazer na segunda-feira. As pessoas normalmente só odeiam a segunda-feira quando elas não gostam do trabalho. Quando as pessoas não gostam do trabalho delas, a segunda-feira é péssima. Porque elas sabem que vão precisar fazer 5 dias seguidos de uma coisa que elas não gostam, de que não faz bem pra elas. E é por isso, né, que eu falo tanto de fazer com que as segundas-feiras sejam tão felizes quanto as sextas. E, gente, muito obrigada por quem participou aqui comigo. Aqui colocaram quem anda pela cabeça do outro e se dá bem é piolho, ótimo. E, gente, se vocês sentem que estão no automático e precisam recalcular a rota, podem me mandar uma mensagem. Eu sempre estou aberta a conversar com todo mundo. Me manda um direct, me manda uma mensagem, comenta, né? Entra nos meus grupos, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, tá? Vamos juntos. Você não se esqueça de pedir ajuda. Não se esqueça de pedir ajuda. Vamos juntos descobrir o que te move e como desbloquear o seu potencial. Gente, beijo.